Sou o professor Adriano Antunes, vou estar trabalhando com vocês a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Sou professor da rede de ensino já há 15 anos, trabalho na área da educação. Com um cursinho, é a primeira vez que eu estou trabalhando, então é uma coisa diferente, uma coisa nova. E trabalhar com cursinho através de uma videoaula vai ser mais novo ainda, vai ser uma experiência mais gratificante ainda, né? Para mim tem sido bastante difícil fazer o vídeo, né? Sempre acontece uma coisinha ou outra, mas tudo tá indo, tudo tá dando certo. Se Deus quiser, Deus vai nos abençoar. Estamos numa medida de fazer o vídeo por causa da questão da pandemia que estamos vivendo, né, na sociedade, não tem como. Então a gente tem que se cuidar, se preservar, saúde em primeiro lugar, né? Então, desde já, não esqueça sempre de lavar a mão direitinho, né? Manter a higiene é importante. E quero também agradecer à irmã Ruth, né, aos irmãos que nos convidaram para fazer parte desse trabalho, para fazer parte dessa equipe, ao nosso pastor Davi Fonseca, né, muito obrigado, que Deus abençoe vocês que estarão nos ouvindo aí, nos aturando por esse período de tempo, né, mas tenho certeza que Jesus ele vai nos abençoar. Bom é servir ao Senhor, bom é agradecer a Deus. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu faço esse trabalho, é porque o Senhor abriu as portas para nós, o Senhor nos deu condições, né, de fazermos a tua obra, de servir ao Senhor com nossas vidas e agradecer ao Senhor com nossas vidas. Nós vamos trabalhar com a questão da literatura, como eu já falei, né, e dentro da literatura nós vamos trabalhar também as questões da intertextualidade, da questão dos elementos da comunicação, as funções da linguagem, que são coisas importantes para nós trabalharmos e compreendermos a literatura. Vamos trabalhar também com alguns autores, vamos estar passando alguns autores que caíram no Enem passado e que provavelmente vão cair no Enem desse ano. Tá? Isso a gente vai estar trabalhando com vocês. Esta é uma aula introdutória, por isso que a gente vai falar sobre a questão da arte, o que é arte, né? E o que é arte literária. Tá? Tudo está dentro do mesmo contexto. Vamos lá, então. A introdução à literatura. Aí eu passei para vocês algumas perguntas para vocês durante a semana, né, sobre o que é a arte. Aqui eu vou tirar, gente, senão não vai dar para vocês verem. Vamos ver como é que vai ficar. O que é arte literária, o que é linguagem literária e qual é a função da literatura na sociedade. É isso que nós vamos estar vendo durante essa aula aqui. Bom, espero que vocês gostem. Então, o que é arte? Deixa eu passar dois aí, depois eu volto. Então, arte é o conjunto de conhecimento e técnicas para se praticar qualquer atividade humana. Qualquer atividade humana que tem um viés artístico, que tenha como intencionalidade trabalhar a impessoalidade da pessoa, do artista, ou que ele tem como objetivo trazer algo diferente, né? Mostrar algo diferente. Isso é um conjunto de conhecimentos e técnicas da arte, né? Como que ele utiliza aquilo? Quais são os recursos que ele vai utilizar? E para a arte, o artista ele precisa ser inovador, né? Criar e estar ou não na frente do seu tempo. Então ele sempre tem que estar procurando algo diferente, né? O artista, quando ele vai produzir uma obra de arte, uma escultura, uma pintura, um poema, uma música, né? Ele sempre quer inovar, ele sempre quer trazer algo diferente para o tempo que ele vive. Então ele quer trazer algo que venha estar de acordo com o seu tempo ou à frente do seu tempo. Então a arte é um estilo de mostrar o homem e o mundo através da visão do artista. Como que ele vê o homem? Como que ele vê o mundo? Né? Como que o mundo é visto por ele? Qual é a visão de mundo que o artista tem? Deixa eu baixar aqui.
Então, arte é atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, né? Ele vai seguir uma regra, ele vai seguir um padrão, tá? Ele pode ser um padrão que ele organizou, que ele preparou para ele mesmo, né? Ou um padrão do meio social que ele faz, que ele vive, que ele convive. Então é feita pelo artista a partir da sua percepção que ele tem de mundo, de sociedade, de cultura, através das suas emoções, os seus sentimentos, alegria, tristeza, raiva, angústia, dor, né, prazer, né? Essas emoções ele vai expressar na sua obra de arte, na sua exposição. E as suas ideias, o que ele pensa, né? Sempre com o objetivo de estimular esse interesse de consciência, né? Com o objetivo de estimular esse interesse na pessoa que vai ver a sua arte, né? Na pessoa que vai ver a sua escultura, na pessoa que vai ver o seu desenho, a pessoa que vai ler o seu poema, que vai ouvir a sua música, que vai ler a sua história, né? Ele quer trazer, ele quer estimular essa ideia que ele tem de mundo, essa visão que ele tem, ele quer transpassar para outras pessoas, mas de uma forma artística. Nós temos como um dos principais filósofos, né, do mundo grego, Aristóteles, que ele define a arte como a imitação da realidade. Então, para Aristóteles, a arte era uma imitação da realidade, nós vamos ver isso mais à frente. Para Howard Gardner, né, um artista norte-americano, a arte é a comunicação do conhecimento subjetivo. O que é um conhecimento subjetivo? É aquele conhecimento pessoal, é aquele conhecimento individual do artista. É a sua forma, ele não expressa a arte como o mundo quer ver, mas ele expressa a arte como o que ele quer ver, a sua percepção de arte, como que ele visualiza a arte. Bergson e Ploster são outros artistas norte-americanos. Eles veem a arte como a exacerbação da condição atípica inerente à realidade. Então eles veem a arte como algo que está fora da realidade, né? Como algo que transpõe a realidade, que a arte não tem que ser somente de acordo com a realidade que eu estou vivendo, mas ela pode transpor este mundo, né? Ela pode ultrapassar essa realidade que eu vivo. Então, se eu vivo numa realidade de sofrimento, de angústia, não é porque eu sou um artista que eu vou expressar aquele sofrimento, aquela angústia. Não, né? Eu vou o quê? Passar aquela realidade. Não preciso transmitir aquilo. Eu posso transmitir a minha visão. O que seria de belo no mundo? O que seria de maravilhoso? Ou o contrário, eu posso viver uma realidade maravilhosa, né? E transpor o sofrimento do outro, né? O que o outro está passando, o que o outro está sofrendo, o que o outro está vivendo. Kant considera que a arte é uma manifestação que produz uma satisfação desinteressada. O que é isso? É fazer a arte sem interesse de trazer prazer, né? Ele vai trazer um prazer, mas sem esse interesse de trazer o prazer. Isso é satisfação desinteressada, né? Eu vou trazer um prazer, mas sem ter esse interesse. Então, a arte é um termo que vem do latim, né, que significa técnica, habilidade. A definição de arte varia de acordo com a época e a cultura. Então, a arte é aquele com o que o conceito de arte, ele vai variar muito da sociedade. Ele vai variar muito do contexto social que a pessoa vive. Ele vai variar muito do momento histórico que a pessoa está vivendo. Então, por isso que a arte ela vai variar de acordo com a época e a cultura, né? Aquilo que para uma determinada sociedade é arte, para outra sociedade não é. Aquilo num contexto histórico é arte, em um outro momento
em um outro século, aquilo ali não tem valor artístico nenhum. Ou, se numa época aquilo não tinha um valor artístico, numa época futura, aquilo ali vai acabar tendo um valor artístico. Por isso que muitos artistas na, anteriores, né, de séculos passados, eles não fizeram riqueza, eles não ganharam dinheiro com a sua obra naquele momento. Porque naquele momento que eles produziram, não tinha grande valor. Mas depois, séculos depois, aquilo ali recebeu um valor artístico muito maior, muito mais significante do que na sua época. Leonardo da Vinci, por exemplo, algumas obras suas, né? Quando ele produziu, não teve tanto apreciação artística, mas que hoje todas as obras que ele fez, que ele produziu, as suas pinturas, as suas esculturas, né, tem um valor muito significativo para nós, tá? Então, a obra de arte ela vai ser representada uma determinada costura, ela vai focalizar o campo, né? Uma outra determinada cultura, uma outra determinada época, ela vai enfatizar a questão do artesanato, na questão da religião, né? Vamos ver a questão do barroco, né? De 1600, 1700, por aí, que o barroco ele vai trabalhar muito a questão da religião, né? Ele vai focar muito a questão do gótico, da religião. E, e nós temos hoje em dia, na nossa atualidade, a questão da tecnologia. Né? A arte feita está sendo representada através da tecnologia, através da mídia. Né? Nós vemos essa questão da evolução da arte, do conceito de arte. Aí nós temos os tipos de arte. A arte apresenta-se através de diversas formas, como a plástica, que é a escultura, a pintura, a plástica, que é a pintura, a música, a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura também é considerada como tipo de arte. E para isso existem várias expressões, né? Que tem a questão da plástica, da pintura, do desenho, da fotografia, da música, da escultura, do cinema, isso daí vai receber uma nomenclatura. Essa nomenclatura temos como, por exemplo, as artes plásticas, as artes cênicas, a arte gráfica, as artes visuais, né, que são conceitos diferentes, né? Cada uma vai ter uma característica. Quando eu falo sobre artes plásticas, que ela vai seguir o quê? Uma característica. Ela vai ter um padrão daquilo que classifica como arte plástica. As artes cênicas também. As artes cênicas são um conjunto de artes, um conjunto de trabalhos que tem a mesma característica. Por isso que é chamado de arte cênica. Então, eu me perdi aqui, meu filho me interrompeu, eu acabei me perdendo. Vamos lá, vamos continuar, vamos para o próximo. Eu tenho um bom exemplo da questão das artes plásticas aqui, para explicar. Por exemplo, as artes plásticas, ou como é chamado também de belas artes, deixa eu baixar, são formações expressivas realizadas utilizando técnicas de produção que manipulam materiais para construção, para construir formas e imagens que revelam uma concepção estética e poética em um dado momento histórico. Lembra aquilo que eu falei? A arte, aquilo que é contexto, aquilo que é arte num contexto histórico, num momento, para o outro não é arte. E aquilo que num determinado momento não era arte, para um outro momento futuro acaba se transformando arte. Tá? Mas lembra, o poeta, ele sempre procura o artista, quando ele vai expor a sua arte, quando ele vai fazer a sua escultura, o seu desenho, né, ele nunca, muitas das vezes, ele não vai de encontro com o que a sociedade quer, o que a sociedade pensa. Não, ele vai de encontro com a sua visão de mundo, aquilo que ele acha de mundo, aquilo que ele pensa do mundo, aquilo que ele está sentindo. Então a arte, por isso que é uma concepção estética e poética,
porque ele vai representar o seu pensamento, a sua visão, o seu sentimento, tá? Então, o surgimento das artes plásticas está diretamente relacionado com a evolução da espécie humana. Por que diretamente com a evolução da espécie humana? A arte, as pinturas, as gravuras nas paredes da era pré-histórica dos homens, aquilo ali é considerado como uma arte. Talvez naquele momento o homem está apenas representando aquilo que ele estava vivenciando, mas que hoje é considerado como uma arte, né? E que mostra essa evolução. Como o ser humano ele foi evoluindo. Ele começou primeiro com as pinturas nas paredes das cavernas. Depois ele vai saindo para as gírias, para a produção de vasos, de esculturas. Depois ele vai aprimorando isso. Conforme o ser humano ele vai evoluindo, a sua expressão artística vai evoluindo também. As técnicas de artes vão evoluindo. E isso ocorre tanto na questão das artes plásticas, como na arte literária também. A arte, conforme o tempo vai passando, né, conforme cada indivíduo, ele vai aprimorando a sua arte. O próprio artista também. Ele começa numa arte primitiva, uma arte simples para ele, e com o seu tempo, com o seu estudo, a sua dedicação, o seu trabalho, aquilo que ele está produzindo, ele vai evoluindo com o seu tempo. Tá? Então, a arte plástica lida com papel, tinta, gesso, argila, madeira e metais, programas de computador e outras ferramentas tecnológicas para produzir suas peças. Então, quando eu falo em artes plásticas, não estou falando só em pintura, eu falo sobre questão de escultura também, né? Sobre a escultura na madeira, a escultura na argila, no gesso, então várias formas. Como que a arte plástica é ampla, né? Não é só uma coisa só de pintura, só de desenho. Aí nós temos aqui alguns exemplos da, da arte plástica aqui através da pintura. Tá? Então, esse é um ramo artístico que vai abranger, como eu falei, além da pintura, a escultura, a arquitetura também é considerada como uma arte plástica, né? E vários outros segmentos, a fotografia, né? Nós tiramos fotos para guardar de lembranças, né, para fazer um álbum, mas tem pessoas que usam o recurso da fotografia para uma expressão artística, para mostrar o mundo conforme a sua visão, o seu ponto de vista. Aí nós temos aqui várias expressões de arte, né? A arte cênica, a questão da arte gráfica, a questão da escultura, desfile de moda. Ah, desfile de moda é arte? Sim, o desfile de moda também é uma arte, também é uma representação artística. Fashion Rio, por exemplo, né, muitas peças que estão ali, o objetivo dele não é só vender e colocar no mercado de venda. Tem as roupas que eles vão colocar no mercado de venda, mas ele quer apresentar a sua arte também. Tá? A arquitetura, ó, através de você construir um espaço, construir um lugar, né? O cinema. Na arquitetura, nós temos um grande arquiteto que já faleceu, infelizmente, que é o Oscar Niemeyer, né? E as suas obras, né? Os seus trabalhos são reconhecidos mundialmente como trabalhos artísticos, né? Ele tem obras dele em todo lugar do Brasil e do mundo, né? Você vê obras deles lá na Pampulha, em Minas Gerais, tem. Aqui em São Paulo nós temos vários espaços que foi ele que construiu, arquitetou, no Rio de Janeiro, né? Mostra como criam a arte através da arquitetura, né? Através da construção de um prédio físico, né? Que vai ter pessoas, mas ali você vê a visão de mundo, o sentimento ou o posicionamento do arquiteto de uma forma artística. Não construiu apenas por construir, né? Ele teve uma intencionalidade. Quando ele faz um espaço nesta forma aqui, ele tem uma intencionalidade ali de chamar a atenção, de provocar, né, aquele que vai estar vendo a sua obra.
Aí nós temos outras formas de artistas aqui, né? Temos aqui a questão do barroco aqui, ó, o barroco sendo expresso aqui através da pintura, através aqui, ó, da arte plástica. Pronto, mudei o cenário aqui, tive que dar uma parada, mudar o cenário, né? Mas continuando, a arte é representada pela. Aí nós temos várias manifestações artísticas, várias formas de apresentar a arte, né? Nós vamos ter a música, a dança e a coreografia é uma manifestação artística. Né? Eu não danço muitos, não dançam só para prazer, mas danço para representar o seu sentimento, para representar as suas emoções, ou para representar aquilo que eles gostam, que eles fazem bem, a sua cultura. Né? Nós temos danças aí que representam a cultura de um povo, de uma nação, representa a cultura de uma região. O frevo, por exemplo, é uma dança que representa a cultura do povo pernambucano. Você vai ter o tango, né? O tango ele representa a cultura do povo argentino e assim vai. Nós temos a pintura, a escultura e a arquitetura. O teatro é uma representação artística, a literatura, cinema, né? Fotografia. Lembra que eu falei para vocês há alguns momentos que a fotografia é uma representação artística também. Tá? As histórias em quadrinhos, jogos de computador e de vídeo são representações artísticas, que você vê todo um trabalho artístico ali sendo criado, todo um cenário, todo um enredo sendo criado ali na criação dos jogos de computador, de jogos de videogame, e além da arte digital, a propaganda, né? A propaganda é uma apresentação artística também. Né? A propaganda ela vai trabalhar com tanto na questão visual como na questão verbal também. Né? Ele vai trabalhar com a sonoridade para chamar a atenção do telespectador, para chamar a atenção do público, daquele que vai estar ouvindo, do cliente, né? Numa propaganda. Né? A intenção dele é chamar a atenção, é comover, né? Então ele vai, a forma que isso é feito, é produzido, é considerado como arte também. A arte literária. O que é arte literária? A arte literária é concebida como a arte da palavra, materializada pela expressão do pensamento do artista, seguindo as vivências relativas a cada época e a cada momento. Então a arte literária é isso. Eu tenho a arte cênica, eu tenho a arte através da pintura, através da escultura, através da arquitetura, e eu vou ter a arte através da palavra. Eu vou utilizar a palavra como meio artístico, como expressar o meu sentimento, como expressar as minhas emoções e o meu ponto de vista. Para Aristóteles, filósofo grego, né, ele vê a arte literária como a mimes, a imitação. E a arte literária para ele é a arte que imita a realidade através da palavra. Então eu vou expressar a realidade através da palavra. Como eu expresso a realidade através da pintura, através da escultura, na literatura, a arte é a representação através da palavra. Eu vou representar a sociedade, a realidade que eu vivo, o contexto social, o contexto histórico que eu estou vivendo, a emoção, o amor que eu sinto, a raiva, a angústia, mas através da palavra. Através da palavra eu faço essa representação artística. É saber usar a língua artisticamente, deixando transparecer a beleza, a harmonia e o estilo próprio de cada autor. Então, o autor ele vai utilizar a palavra para expressar, né? E isso ele vai utilizar de uma forma diferente, né? Os poemas, né? As fábulas, os contos, as paródias, né? Ele vai trazer, vai mostrar essa beleza da palavra, né? Uma palavra que eu tenho numa forma simples, a
palavra casa, por exemplo, um substantivo simples, comum, né? E eu posso, através da literatura, através da arte, transformar isso num poema de amor, né? Isso é muito legal. E isso vai de acordo com cada estilo de cada artista. Cada artista ele vai ter a sua forma de se expressar. Então, por isso que vai na caracterização do artista. O artista tem como característica a preocupação com o objeto da arte. Ele vai se preocupar com aquilo que ele vai falar. Quais são os recursos linguísticos que ele vai estar utilizando para se expressar, né? É a produção da sua emoção, do seu sentimento. Ele vai, através das palavras, transformar a realidade que ele vive, né? Nós vemos isso muito nos poemas, nas músicas, e você muito vê essa questão de uma forma, às vezes você utiliza a palavra para criticar um momento histórico, você utiliza a palavra para expressar o seu amor, a sua saudade, os seus desejos, tudo isso, né, você vai estar transformando a sua realidade, né? Nós vemos a música, ela tem muito isso, a poesia tem muito essa questão, a literatura em si, né, é uma representação da realidade que as pessoas vivem, que nós vivemos. A arte, a literatura vai trazer uma reflexão, né, o artista, ele vai trazer uma reflexão do tempo que ele está vivendo, do momento social, do momento histórico que ele está vivendo e a sua condição dentro dele. Se ele é um protagonista, um antagonista, um coadjuvante, qual é a sua posição naquele contexto histórico, né? Ele está conseguindo sobressair aqui, ele está sofrendo daquele momento histórico e ele pega esse sofrimento e transforma numa questão artística. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Nem toda produção humana é considerada artística. Assim, o conceito de estética, a literatura ganha importância. Isso nós vamos ver mais à frente, né? Nem tudo aquilo que o homem produz é arte, na questão da escrita, né? Não posso considerar, tem um texto jornalístico, por exemplo, o texto jornalístico ele não é arte. O objetivo dele é informar, é trazer uma informação. A receita de bolo, por exemplo, também não é arte, né? O objetivo dela é dar uma orientação de como você fazer um bolo, por exemplo. Mas eu posso pegar esse estilo, né? Essa forma, o estilo da receita e transformar numa arte, né? Tem muitos, a gente vê muitos poemas que pegaram as características do gênero receita, né? E passaram e colocaram todo o seu sentimento dentro da receita. Né? Do gênero receita, eu peguei o gênero textual receita, né? E o trouxe para dentro da questão literária, para dentro da arte. Então, a arte humana é considerada artística, assim, no conceito de estética, a literatura ela ganha essa importância, né? Aquilo que eu falei, da questão da estética aqui, da questão da literatura, eu pego um gênero textual que não é literário, né? E através do meu ponto de vista, através do meu sentimento, da minha emoção, eu transformo aquilo ali em uma arte. Então eu mudo a sua estética. Eu pego uma estética que é simplesmente informativa, seca, sem sentimento nenhum e coloco o meu sentimento em cima dela, dentro dela. Então, nessa questão da estética, a filosofia é característica como a reflexão. A estética é a reflexão da sociedade, a reflexão das pessoas, as pessoas refletindo. Então, ela vai refletir. Então, ela vai falar sobre a beleza sensível, a reflexão da beleza, a reflexão dos sentimentos. Ela vai nos trazer formas, né? Temos formas diferenciadas, a harmonia e as cores, né? São utilizados dentro da questão estética, né? Tudo isso entra.
Aí eu vejo a estética nas palavras, né? A forma de usar a palavra, né? Muitas vezes a palavra, num poema, por exemplo, num verso, numa melodia, ela não vai seguir uma função gramatical, né? Ela vai contra, muitas vezes, a gramática. E isso é proposital, para ter essa estética diferenciada. Ela varia conforme a época, o momento social, como a arte. A estética, como ela acompanha a questão da arte, ela vai variar também. Aquilo que é estético, o que é belo para uma época, para um momento social, para um outro contexto histórico, para um outro momento social, aquilo ali não vai ser belo. Aquilo ali não vai trazer reflexão nenhuma. Tá? Aquilo ali só tem um sentido no momento em que ele está vivenciando, em que ela está sendo utilizada. Em um outro contexto, ela não pode ter nenhuma relevância, nenhum significado. Então, por isso, a estética ela vai ser influenciada pela prática social. Ela vai ser influenciada pelas pessoas que fazem parte daquela sociedade, daquele momento histórico, daquele contexto histórico. Aí nós vamos entrar agora na literatura. Então, como nós falamos, na literatura é a arte da palavra, é uma intensidade significativa, né? Quer dizer, uma emoção expressa com um significado, com um objetivo. Né? Nenhum artista escreve por escrever, escrevi porque quis escrever. Não. Né? Há um significado, há um objetivo. Quando ele faz um poema, quando ele faz uma história, ele tem um objetivo naquele poema, ele tem um propósito na construção daquela história. Tá? E por ser uma intensidade significativa, a arte, a literatura, ela mexe com com as possibilidades e significados. Né? Por isso que a questão importante, nós trabalhamos a questão das figuras de linguagens. Porque as figuras de linguagens, elas vão mostrar como que a palavra, em determinados contextos, ela pode ter significados diferentes. Ela pode abranger, né? Ela pode me dar várias possibilidades de representar os meus sentimentos, de representar a emoção, o ponto de vista. Tá? Ela vai trazer também a literatura uma reflexão da realidade, né? Ela tem como esse objetivo. Nós vemos aí várias obras de arte, músicas, por exemplo, o Gabriel Pensador, por exemplo, nas suas músicas, Racionais MCs, né? Eles trazem o quê? A reflexão do momento social que eles vivem, da realidade em que eles vivem, né? O salmista Davi, por exemplo, quando ele escreveu os seus salmos, vocês vão ver que cada salmo ele vai representar um contexto da realidade que ele está vivenciando, né? Tem o salmo desde quando ele estava lá no campo, na casa dos seus pais, até o momento que ele está sendo perseguido por Saul. Depois tem os salmos que vão refletir quando ele está no reinado, ele assume o reino de Israel, né? E os salmos quando ele peca com Betseba e ele sente todo aquele pecado sobre ele, então ele escreve um salmo sobre aquilo, né? Então, os salmos, a literatura, ele vai fazer isso. Ele vai fazer essa reflexão da realidade. Pode ser uma reflexão, como eu falei, da questão de Davi, de refletir a realidade que Davi estava vivenciando, ou como eu posso ter poemas e literaturas refletindo sobre o quê? Sobre o contexto de uma sociedade, sobre o momento de que uma sociedade está vivenciando, que ela está passando. Aí nós temos várias obras de arte que falam sobre isso, várias literaturas. Nós temos o Cortiço, nós temos Dom Casmurro, nós temos Quincas Bordas, nós temos O Crime do Padre Amaro, por exemplo, que é uma literatura portuguesa. Nós temos os Lusíadas, de Camões, né, que fala sobre uma questão da ascensão do povo português, como o povo português estava prosperando. Então ele vai falar, os Lusíadas, ele vai falar sobre as conquistas,
né, do povo português. Então ele está refletindo o quê? Uma realidade social, um contexto histórico. Expressividade e atitude, né? A literatura, ela mostra essa como o ator, o autor, né, ele se expressa e como isso é feito, né? Como isso é feito, é feito de uma forma firme, de uma forma simples, de uma forma moderada, né? De uma forma brusca, né? Isso é a questão da expressividade, da atitude, né? Como ele apresenta isso dentro da sua obra de arte. Subjetividade e individualismo, né? Porque assim, o autor, ele vai escrever um texto, ele tem uma visão, ele tem um ponto de vista, ele tem uma forma de ver o mundo. Mas quando eu e você lemos, né, aquela obra, aquele trabalho, nós vamos ver, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Isso é a subjetividade, isso é o individualismo, é a forma de como eu vi aquele poema, como eu li aquele poema, como aquele poema falou comigo. Talvez falou comigo não da forma que o poeta queria ter falado, ou era a intencionalidade dele escrever. Ele escreveu com uma intencionalidade, expressando o sentimento dele. Mas quando eu leio, eu vou ter uma outra interpretação. Então, a subjetividade, o individualismo, é a interpretação que você faz na leitura de um poema, na leitura de uma história, tá? Se nós pegarmos e discutirmos um trecho de uma obra literária, de um texto, eu vou ter uma interpretação. Cada um de vocês que lerem aquele mesmo trecho vão ter uma interpretação diferente, uma forma de ver diferente. Isso é a subjetividade, isso é o individualismo. Vamos lá, os conceitos literários. Para os gregos, a questão da literatura. São três conceitos aqui. O primeiro é a função hedonéstica, que é o quê? A literatura tinha como uma função do quê? De proporcionar prazer. Então, na função hedonéstica, ele vai retratar o que? Somente aquilo que é bonito. Vai falar sobre a natureza, sobre a beleza do amor, a beleza da mulher, a beleza do homem. É isso que ele vai falar. Isso é a função hedonéstica, é retratar o belo, aquilo que é bonito. Então, a intenção dele é somente trazer o prazer. Né? Eu quero trazer a alegria, eu quero trazer a satisfação. Aí nós temos a função catártica, que pode ser catarsis, que é purgação, purificação. Qual é o objetivo dessa função? Aqui é trazer a reflexão, aqui é trazer a crítica, né? Aqui é a pessoa olhar para o outro e se ver, mas não se ver de uma forma de prazer, não, mas uma forma de autoavaliação. Isso é a função catártica. Então é uma purgação, uma purificação. Ela vai falar sobre os erros da sociedade. Ela vai falar sobre os desmazelos. Ela vai falar sobre aqueles menos favorecidos. Tá? Ela vai trazer com o objetivo de nos chocar, de fazermos nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a sociedade que nós estamos vivendo, né? Do homem parar de pensar em si mesmo, dele olhar para o outro, dele olhar para o sofrimento do outro, da humanidade. Então ele vai trazer um efeito de alívio das tensões sociais e emocionais. E nós temos a terceira, que é a mímese. O que é a mímese? É apenas a imitação da realidade. O objetivo dele é representar a realidade que o cerca. Isso pode ser de uma forma hedonéstica, isso pode ser de uma forma catártica, tá? Mas na mímese é isso, é a imitação, é você imitar. Né? Nós vemos isso muito na paródia. A paródia é uma mímese, ela faz a imitação da realidade. Né? Eu pego uma música e transcrevo ela, eu pego um contexto social, né? E através daquele contexto social eu crio uma história em cima daquilo. Né? Eu vou representar aquilo através da história, eu vou representar aquilo através de uma música, através de um poema, tá? Isso é a mímese. Eu vou transcrever
a realidade. Então eu pego a novela, por exemplo, é uma mímese. A novela, tudo aquilo ali é ficção, é criado pela imagem do autor. Mas tudo aquilo que ele está criando, o que ele está fazendo? Ele está apenas representando a sociedade e a sua forma dele ver a sociedade. Tá? Então a mímese é isso. Aí nós vamos naquela questão da linguagem literária. Tá? A linguagem literária era diferente de um texto comum. Tá? Ela pode distanciar dos sentidos imediatos da palavra. É isso que nós vamos ver mais na frente. A palavra ela pode ter sentidos diferentes. E a linguagem literária ela vai fazer isso. Ela vai trabalhar com esses sentidos diferentes que uma palavra pode ter. Tá? E aí nós entramos na questão da metáfora, que faz parte das figuras de linguagem, conotação, denotação, que eu não vou falar agora, mas depois eu vou estar explicando para vocês mais à frente. Na linguagem literária, ela não tem a finalidade é não informativa. Eu não quero trazer nenhuma informação, tá? Eu não quero trazer nenhum relato simples. Não, isso não é o objetivo da linguagem literária. Não é trazer informação. É uma construção de significados. Por isso que ela vai trabalhar aqui sobre a questão das figuras de linguagem aqui. Né? Ela vai trabalhar com as figuras de linguagem. Por quê? Porque ela vai construir significados diferentes. E a sua linguagem é subjetiva. Tá? Então, é aquilo que eu já falei antes. O autor ele tem uma visão e ele expressa aquilo. Mas quem vai ler aquela obra, quem vai ouvir aquela música, quem vai ler aquele poema, ele vai ter o quê? Interpretações diferentes. Então, linguagem subjetiva é isso. Interpretações diferentes. Eu vou ter a minha interpretação, você vai ter a sua interpretação daquele poema. Corresponde ao desejo do artista. Então, na linguagem literária, é isso. Ele vai corresponder aos seus sentimentos, aos seus desejos, às suas emoções. Para Ezra Pound, um literário norte-americano, a literatura não existe no vácuo, tá? Não existe do nada. Ela sempre tem um propósito, ela sempre vai ter uma finalidade. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores, sendo essa a sua principal utilidade. Então, lembra que eu falei da questão da hedonite, da catarse, da mímese? Ali é uma função social. Eu vou ter uma função de trazer prazer, eu vou ter uma função de buscar a reflexão da sociedade que nós estamos vivendo. Eu quero chocar, eu quero que ele venha refletir sobre aquilo que está acontecendo. Né? Um artista, por exemplo, Portinari, por exemplo, na sua obra, o Grito, Os Retirantes, né? O que ele está trazendo ali nessas obras dele? Ele está trazendo o quê? Um contexto social. Objetivo o quê? É só a hedonésia? Não, é a catarse. É trabalhar o quê? Com a reflexão da sociedade. Enquanto eu estou no meu mundo lindo, maravilhoso, cheio de florzinhas, né? E o outro, como é que está lá vivendo? Qual é a situação dele? Então, é por isso que ele fala que ele tem uma questão social definida. Ele vai proporcionar prazer apenas? Ele vai trazer uma reflexão? Ou ele vai apenas representar a realidade que ele está vivendo? Tá? E isso vai da característica de cada escritor. Quando ele fala sobre a questão proporcional à sua competência, quer dizer ser proporcional à sua característica. Então, nem todo texto possui uma linguagem literária, ou seja, não possui um caráter ficcional, subjetivo, cheio de significado, plurissignificações, emoções, sensações e desejos. Essas daí são características de um texto literário. O texto literário ele tem essa função. A função dele é o quê? É um caráter ficcional, um caráter subjetivo, interpretativo, com várias interpretações, com vários significados.
tá? Uma plurissignificações. O texto literário vai trabalhar com as emoções, com os sentimentos, com as sensações, né, de prazer e de desejo. Isso é a função da linguagem literária. Tá? Então, ó, nós vamos mostrar para vocês dois exemplos agora de linguagem literária e linguagem não literária. Nós temos aqui um poema do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira ele trabalha muito nessa questão. Eu gosto muito dele porque ele traz muito essa reflexão. Além desse poema, ele tem um outro poema que fala sobre o morador de rua, que é lindo, é maravilhoso. Aí ele trouxe um poema assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ó, ele pegou aqui uma história de um homem qualquer, né, que para a sociedade não tinha importância nenhuma, relevância nenhuma, tá? E através desse homem, através da sua história, ele criou um poema. Provavelmente, Manuel Bandeira, quando ele criou esse poema, ele se baseou nessa notícia de jornal aqui, ó. Que está aqui, ó. Ó, foi encontrado essa manhã na Lagoa Rodrigo de Freitas o corpo do carregador de Feira Livre, conhecido como João Gostoso. Testemunhas afirmam que João era habitante do Morro da Babilônia e na noite passada estava no bar 20 de novembro, do qual saiu bêbado. As autoridades analisaram as provas para verificar se analisarão as provas para verificar se o ocorrido se trata de homicídio ou suicídio. Então, provavelmente, Manuel Bandeira pegou uma notícia de jornal, não sei se é essa mesmo, né, porque não veio a fonte, tá? Mas através dessa notícia de jornal, né, ele criou o poema. Então, eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho a linguagem literária, que é o poema, e eu tenho a linguagem não literária, que é o texto jornalístico. Um bom exemplo disso. Então, eu posso pegar, lembra que eu tinha falado da receita? Eu posso pegar a receita de bolo, que é um gênero textual diferente, descritivo, tá? E transformá-lo em um outro gênero, tá? E criaram dentro do gênero. Eu tenho o gênero, o texto receita, e posso transformar para o gênero poema. Posso criar para o poema. É a mesma coisa aqui. Eu tinha o texto, o gênero notícia de jornal, e o transpus para o gênero poesia, e eu transformei um texto não literário para um texto literário. Tá? Isso é a linguagem literária, tá? Isso é a diferença. O que é linguagem literária é aquilo que mexe com os sentimentos, a linguagem subjetiva, tudo aquilo que eu falei. A linguagem não literária, o único objetivo é trazer uma informação. O bilhete, né, de uma mãe para o filho, fui ao mercado fazer compras, volto logo, é um texto não literário. Eu tenho uma carta de uma proposta de emprego, é um texto literário. Mas eu pego e faço uma carta de amor, uma carta de declaração de amor para minha esposa. Tá? Isso se transforma num texto literário. Então, eu tenho o mesmo gênero que pode ter funções diferentes. Aí nós vamos agora nos gêneros literários. Os gêneros literários eles são divididos em três tipos. Nós vamos ter 3 gêneros literários, 3 tipos. Tá? E isso aconteceu lá na Grécia por Platão e Aristóteles. Eles que fizeram essa divisão, a questão dos textos literários, eles dividiram eles. Tá? Então, os gêneros literários são categorias que englobam os diversos tipos de textos, segundo sua forma e conteúdo. Então, o gênero literário ele vai de acordo com o contexto que ele vai estar trabalhando. Tá? Então, ele vai ter uma regra.
Tá? É a mesma forma dos tipos de textos. Cada tipo de texto ele vai seguir uma regra. No gênero literário é a mesma coisa. Tá? Então nós vamos ter o lírico, né, que é a palavra cantada, o épico, que é o texto narrado, e o dramático, que é a representação. Tá? É o teatro, é o circo, tá? É a dança. Isso é o gênero dramático. Então, cada um desses gêneros ele vai ter uma característica. Então, todo texto que tem o lírico, por exemplo, todo aquele texto que é cantado em prosas, em versos, que fala sobre amor, sobre emoções, sobre sentimentos, ele é chamado de lírico. Épico. Todo texto que ele vai narrar uma história, vai narrar um fato que aconteceu, uma conquista, tá? Ele é chamado de épico. E dramático. Dramático são as representações cênicas, são as artes cênicas. Então eu peguei, eu estou representando através dos meus movimentos, através da dança, através da apresentação de teatros. Isso é o texto dramático. E a gente vai estar explicando mais à frente. Vamos lá. Então, a forma da lírica. Então, quais são os tipos de textos de forma de lírica? São sonetos, ódios, baladas e outras formas versificadas. Sonetos, ódios e baladas são os textos com os versos. Né? Nós vamos ter as rimas e os versos. Isso é lírica. Tá? São os textos, são os poemas que vai ter toda a sua forma da poesia, simétrica, os versos, a quantidade de versos. Formas da épica, né? Os textos épicos. O que são os textos épicos? É o romance, a novela, o conto, a fábula, a crônica. Esses são textos épicos. Por quê? Porque eles vão trazer uma história. Tá? Vai ter um enredo, né? O começo, o meio, o final. Né? Vai ter os personagens, o protagonista, os antagonistas, as suas conquistas, suas dificuldades. E os textos dramáticos, as formas dramáticas, gênero dramático, que é o quê? É a tragédia, né? Ele vai falar o quê? Sobre a tragédia, sobre a comédia, sobre a tragicomédia, sobre a farsa. E tudo isso é feito através de encenações, de apresentações. É diferente do romance, da novela e do conto. Esses textos podem intercalar entre eles? Podem, isso acontece sim. Tá? O que vai predominar mais? Eu posso ter dentro de um romance características do dramático, ou do dramático eu posso pegar o texto do romance, mas o que vai caracterizar ele, o que vai predominar, identificar ele que seria um texto épico ou dramático, é aquilo que ele vai mais enfatizar, é aquilo que ele vai mais especificar, que vai ter mais destaque. Aquilo que tiver mais destaque vai ser o gênero que ele vai pertencer. Aí nós temos o gênero lírico. Tá? A lírica caracteriza por ser uma manifestação do eu, do artista, expressando a sua subjetividade, os sentimentos e emoções e o seu mundo interior. Então a lírica é isso. É o poema, é a poesia. E a poesia nada mais é do que a representação dos sentimentos do poeta. Aquilo que o poeta está sentindo, aquilo que está a lírica, ela vai expressar os seus sentimentos, ela vai expressar a sua forma de ver o mundo, a sua interpretação de mundo, ela vai expressar o mundo interior do artista. Então, a lírica, ela sempre está centralizada no eu, ela sempre vai estar centralizada na pessoa que vai estar escrevendo o poema, ela sempre vai estar focada na primeira pessoa. Né? O que eu vejo, o que eu sinto, as minhas emoções, os meus sentimentos. Tá? Ela é chamada de lírica porque ela tem como característica a musicalização. Os versos, eles vão numa forma, elas vão combinar, por isso que são chamadas as rimas.
né? Então ele vai ter essa característica marcante. Ele vai trabalhar com a sonoridade dos poemas. Então o poema em si ele vai estar entrando em concordância, tá? E um verso com o outro vai estar interligando por essa sonoridade. A palavra lírica deriva, né, ela teve origem através dos instrumentos musicais de cordas. Por quê? Porque eram poemas cantados. No trovadorismo, nós vamos ver que a lírica tem um grande destaque ali, porque ela falava sobre os poemas cantados, né? Então eram poemas que eles cantavam, que eles recitavam. Isso é por isso que vem esse nome de lírica, porque eles eram feitos em forma de música, eles cantavam. O soneto. O termo soneto do italiano significa. Aí nós temos vários textos líricos, né? Eu vou só citar alguns aqui, tá? Tem mais, tá? Pode ser uma matéria de pesquisa para vocês estarem pesquisando. Nós vamos ter um deles, um dos principais, é o soneto, tá? Que vem de uma característica italiana, que significa pequeno som. Então ele é formado por 14 versos com 4 estrofes, tá? Aí vai toda a característica. 2 são quartetos, estrofes formadas por 4 versos, e 2 são sertetos, que são os poemas formados por 3 versos. Isso ele é um soneto, tá? Então a característica do soneto é o quê? São versos pequenos, os sons eles se combinam, as palavras vão combinando os sons, e os versos entre si também vão combinando os sons, tá? Aí a característica do soneto é isso. Ele tem 4 estrofes. Né? Essas 4 estrofes são divididas em 2 quartetos, né? São 4 conjuntos de versos, e 2 terceiros, que são 3 linhas de versos. Isso no poema a gente trabalha com vocês. O haikai ele teve origem no Japão, tá? Que são poemas breves, tá? Compostos de 3 versos com 17 sílabas. Geralmente apresentam a temática referente à natureza. Então, ele sempre vai trabalhar sobre a questão da natureza. Vai falar sobre a questão estética. A estética do belo. Vai olhar a paisagem, os animais, as flores, o campo. Tá? Vai trabalhar sobre a vida rupestre. Nós temos a ode, isso nós vamos ver no trovadorismo também, que é um poema de exaltação sobre algo, geralmente de personagens. No grego, o termo ode significa canto. Então, qual é a função da ode? Ele vai falar sobre o homem, tá? Ele vai falar sobre um cidadão, sobre uma pessoa, vai falar sobre a amada, tá? E isso pode ser de uma forma positiva ou negativa. Tá? Então, ele vai ter sempre como foco um personagem, vai se direcionar para alguém. Nós temos os hinos, né? Os salmos, por exemplo, né? Que é semelhante à ode, tá? Tem a mesma característica, vai falar sobre algo, tá? É diferente do soneto. Enquanto o soneto ele vai falar sobre o sentimento do artista, o haikai vai falar sobre a paisagem, sobre a natureza, tá? A ode, o hino, vai fazer exaltação a alguém, vai falar sobre algo ou sobre alguém. Na questão dos hinos, tá? Ele é um poema de exaltação e glorificação, tá? Nessa questão de exaltação e glorificação, ele vai exaltar o poeta, ele vai exaltar quem? Ele pode exaltar Deus, ele pode exaltar os deuses, ele pode exaltar o homem, ele pode exaltar a pátria que ele vive, a cidade, a casa, o lugar que ele vive, o bairro que ele vive. Então ele vai ter como essa finalidade. Ele sempre vai exaltar algo, ele vai glorificar alguém ou alguma coisa. E a sátira, que é um poema, uma poesia que ridiculariza diversos temas, tá? Seja no âmbito social, político, econômico, tá? Então a sátira, o objetivo dela
É falar mal, é ridicularizar, é menosprezar, é inferiorizar, vamos dizer assim. Tá? Como se fosse a paródia. Nós temos a paródia que satiriza algo, pega uma coisa. Eu posso pegar a paródia, tem várias funções, e uma das funções dela é essa satírica mesmo, tá? De satirizar um contexto social, de satirizar uma fala, de satirizar uma imagem. Aí eu pego aquilo ali e, e satirizo aquilo, transformo aquilo ali num algo cômico, tá? Ridicularizo aquela situação. Esses são alguns exemplos dos textos líricos. Tem mais textos líricos. O gênero épico. Tá? O gênero épico pode ser chamado também de gênero narrativo, tá? Porque a função dele é narrar uma história, é narrar o feito, tá? de alguém, uma conquista, tá? Ou de alguém, ou de um povo. Tá? Isso é a função do gênero épico, que nem os Lusíadas de Camões que eu falei para vocês. Né? Qual é a função do Lusíadas de Camões? Ele é um texto épico, ele é um texto narrativo. Ele vai narrar o quê? Que feitos que ele vai narrar? Ele vai narrar as conquistas de Portugal. As conquistas que Portugal estava tendo, essa é a função dele. Tá? O gênero épico, ele vem do grego épicos, que faz referência à narrativa feita em versos, tá? Que retrata acontecimentos grandiosos. Isso daqui é na sua origem. Tá? Na sua origem, o texto narrativo, ele era feito em versos. Hoje nós já temos textos gêneros épicos em prosa, sendo feitos em formas de prosa. Mas lá no seu início, ele era construído em versos. Tá? Por isso que está aqui, a narrativa feitas em versos, que retrata acontecimentos grandiosos, seja fatos históricos, reais, lendários ou mitológicos. Então, esses fatos narrativos, né, quando ele vai trazer esses fatos, podem ser contextos históricos, por exemplo, as crônicas, tá? O livro de Reis, por exemplo, o livro de Samuel, tá? Esse é um gênero, é um texto épico, narrativo. Por quê? Porque ele está contando uma história. Ele nos traz uma história. Tá? O livro de Daniel, por exemplo, é um texto épico, porque vai estar contando sobre a história de Daniel. Daniel e os seus 3 amigos, o que eles vivenciaram na Babilônia, como que eles foram para lá, o que aconteceu com eles naquele lugar. Isso daí é uma característica de um texto narrativo. Tá? Então, pode trazer fatos reais, que realmente aconteceram, fatos lendários ou mitológicos, criados pela imaginação. Tá? Na época do gênero épico, quando ele surgiu, uma das principais características deles era trabalhar essa questão aqui, dos textos lendários e mitológicos. Por isso vocês vão ver a questão das mitologias grega, mitologia romana, né? Várias mitologias aparecem. Por quê? Porque elas surgem desse texto. São as histórias contadas que vão contar o fato de um homem, né? Ou de um deus, ou de um semideus. Aí nós temos vários, né, textos épicos. Nós temos a Ilíada, nós temos Hércules, nós temos também Perseu, né, que depois foi transformados em filmes, e assim vai. Eles são vinculados a uma figura de um herói, tá? Esse herói, ele pode ser um homem, ou ele pode ser um deus, ou ele pode ser um semideus também, considerado, aqui na questão, considerado como um semideus. Isto é, um ser subdotado de superpoderes. Ok? Ele pode ter essa vinculação, ele vai representar um herói. Esse herói pode ser um semideus, que aqui é a característica, quando eu falo considerado um semideus, porque ele é a característica do grego, tá? Lembrando que esse gênero épico, ele surge, os gêneros textuais, eles surgem na Grécia. E a Grécia, vocês sabem disso, foi uma nação muito mitológica, né, que tinha os seus deuses, os seus semideuses, tá?
as suas figuras mitológicas e lendárias, e com base disso, os seus poemas representavam isso. Mas nós temos outros textos que vão representar, mas não vão representar um semideus, vão representar a história de um povo, por exemplo, que é aquilo que nós já falamos, né? E vai representar a história de um homem, a conquista de um homem, né? Aquilo que aquele homem conquistou, que ele desbravou. Aí isso é a função, isso é um gênero épico. Como gênero épico, nós temos alguns principais, tá? Essa característica do gênero épico surgiu na antiguidade, tá? Lá na Grécia Antiga, por volta do século 7 antes de Cristo. Tá? Então você vê como que essa questão de gênero e da questão do épico, de narrar os fatos da conquista de um homem, né, ou de uma sociedade, ou de um grupo social, ela é bem antiga. Né? Ela surgiu lá no século 7 antes de Cristo. Né? Então, sendo os grandes representantes, né, nós temos dois, Homero e Virgílio. Homero é um poeta grego considerado fundador da poesia épica, com as suas obras Ilíadas e Odisseia. A Odisseia de Homero, Ilíada de Homero, são histórias compridas, mas que falam sobre o povo grego. Vão trazer histórias e conquistas sobre o povo grego, tá? E o surgimento do povo grego. Virgílio é um poeta romano que a sua principal obra é Eneida, tá? Que vai falar também sobre a questão do povo romano. Então, ó, as principais características do gênero épico eram poemas longos, tá? Mas apesar de ser poemas, eles eram narrativas em versos. Tá? Hoje nós temos essas narrativas em prosa, mas a sua origem era em forma de versos, de poemas. Textos narrativos, tá? Que verbos e os acontecimentos no passado. Então, todos os verbos dele estão no passado. Então, vão trazer coisas que já aconteceram. As suas principais características, os seus fundos de histórias eram o quê? A mitologia grego e a mitologia romana. Então, por isso que esse gênero épico, quando ele surgiu, ele tinha como característica trazer o quê? Falar o quê? Sobre a história do povo grego, a sua origem, e sobre a história do povo romano, a sua origem e as suas crenças. Tá? Então, ele vai falar sobre os seus deuses, como é que eles eram, suas conquistas. Tá? Então ele vai trazer toda essa formação aí, toda essa introdução. Tem até um contexto didático também, né? Se nós olharmos, né? Ele vai trazer um contexto didático. Tá? O gênero dramático. O gênero dramático são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Tá? Que tem sua manifestação no trágico e no cômico. Então, o gênero dramático, o objetivo deles era o quê? Era a encenação. Isso ocorria muito na Grécia Antiga, quando eles iam fazer as festas. Tá? Eles iam fazer a festa da colheita, a colheita do vinho, a colheita do trigo. Então, eles faziam as representações, eles encenavam. Tá? E tudo isso era feito voltado para um deus deles. Tá? O deus do vinho, se não me engano, era Baco. O deus do vinho, aí tinha o deus da colheita, o deus da fertilidade. Então, quando eles chegavam a essa época, eles faziam essas festas. Em cima nessas festas, eles faziam essas encenações. Tá? Que no início eram coisas simples e depois foram se aperfeiçoando, né? E foram se tornando coisas cada vez mais artísticas, mais produtivas. Como, por exemplo, o nosso carnaval. Né, o carnaval, por exemplo, começou como coisa de rua, de salão. Aí, lá em 1930, um carioca falou assim, vamos montar blocos, vamos criar enredos. Ele criou enredo no carnaval e aquilo foi se transformando. E hoje nós temos o carnaval como ele é, através das escolas de samba, que traz toda uma encenação. Né? Através da prosa, mas você vê toda uma encenação artística ali sendo representada.
tá? E isso é o que acontecia também no gênero dramático. Eles tinham as suas festas, e em cima das suas festas, né, que eram voltadas para as divindades que eles tinham, eles faziam a encenação, tá? Contando a história daquela divindade. Tá? Procura representar o conflito dos homens e seu mundo, despertando as emoções na plateia, fenômeno chamado de catarse, que é aquilo que eu tinha passado para vocês antes, né? Que é chocar, é mostrar a realidade, é mostrar um outro ponto de vista para aqueles que estavam vendo. Por isso que tem essa característica aqui do trágico e do cômico, o trágico cômico, tá? Que é trabalhar com essa catarse aqui, com esse prazer aqui das pessoas, despertar nas pessoas. Então ele vai trabalhar com as emoções, com os sentimentos daquele que vai estar vendo as suas peças. Então ele vai ter como características apresentar heróis, os seus feitos e a fatalidade que os conduz à queda, suas personalidades mesquinhas, ambiciosas, cômicas ou ridículas, e a manifestação. Opa, aqui colocou. E a manifestação da realidade. Tá? Então, o texto dramático, ele vai trabalhar com as emoções da plateia, né? Ele vai trabalhar com os seus sentimentos, ele vai ter como fundo o conflito do homem e o mundo que ele vive, e nesse conflito do homem e o mundo que ele vive, ele vai trazer o quê? Os seus heróis, os seus feitos, os heróis ali, né? São o quê? São os seus deuses, os seus semideuses, ali no início, esses eram os heróis, tá? Os seus feitos, a sua fatalidade, a sua queda, a sua ruína, o que causou. Além disso, né, ele vai trabalhar com as características do ser humano, né? Ele trabalha além com as coisas, com os sentimentos bons dos seres humanos, mas ele trabalha também com o quê? Com a mesquinhez, com a ganância do ser humano. Ele vai trazer isso de uma forma cômica, ele vai mostrar o ridículo da sociedade, ele vai mostrar as manifestações das formas dos seres humanos da sociedade vivia naquela forma, naquele contexto. Então, o gênero dramático ele tem essas características. E a gente vê isso muito nas novelas, no teatro, no cinema, né? Ele mostra esse conflito do homem com o mundo que ele vive, né? O homem tentando se achar, o homem tentando se encontrar no mundo. Ele apresenta os heróis, os seus feitos, as suas conquistas, mas ao mesmo tempo que ele apresenta os seus feitos, as suas conquistas, ele apresenta também as suas ruínas, ele apresenta as suas tragédias, suas tristezas, né? Ele vai apresentar a ganância do ser humano, né? Ele vai apresentar a mesquinhez, mas vai apresentar também a solidariedade. Você tem várias peças de teatro, você tem filmes que hoje fazem parte da nossa realidade, você tem filmes que traz a questão que mostra a mesquinhez do homem, a ganância, o individualismo, mas você tem filmes também que mostra a solidariedade, o amor, a compaixão, tá? E tudo isso vai dentro do gênero dramático, a característica do texto dramático, que é o texto encenado, apresentado. Tá? Aqui no seu início, né, na época, na era grega, era através dos teatros. Começou pelas ruas, eram pequenos vilarejos que faziam as suas festas, a apresentação contava as histórias dos seus deuses, depois isso foi crescendo, foi tomando uma proporção, tá, maior, que chegou aonde chegou hoje, que é através dos cinemas e dos teatros que nós temos hoje, da novela, toda essa apresentação. Então a novela, os filmes, né, eles fazem parte desse gênero dramático. Então, desde a antiguidade, o gênero dramático originário na Grécia eram textos teatrais encenados essencialmente como culto aos deuses, os quais eram representados nas festas religiosas, aquilo que eu já falei para vocês, tá?
Entre os principais autores desse gênero dramático na Grécia Antiga, nós vamos ter três, tá? Nós vamos ter o Sófocles, que é da época de 496 a 406 a.C., Eurípides, 480 a 486, e Ésquilo, que é 524 a 456 a.C. Tá? Esses são os principais, né, propulsores do gênero dramático grego. Tá? Aqueles que deram início, aqueles que deram uma grande importância, relevância, né, que caracterizaram esse gênero dramático, são esses três aqui. São muito importantes. Aí nós temos aqui, né, um gráfico para vocês, uma tabelinha, tá? Que mostra as características do lírico, do épico e do dramático. Então, aquilo que eu falei para vocês que a gente vai estar trabalhando, a função da linguagem predominante. No lírico, a emotiva. Então, ele vai trabalhar com emoção. Tá? Ele está voltado o quê? No emissor, a situação no emissor, no poeta, no seu sentimento, na sua forma de ver. A perspectiva temporal do gênero lírico, ele vai trabalhar o quê? O presente do artista. É o momento do artista. Os tempos verbais sempre estão no presente e o verbo sempre na primeira pessoa, eu ou nós. Tá? O conteúdo dele é expressar a expressão de sentimentos pessoais. Então, esse é o conteúdo no texto lírico. Ele vai falar sobre os sentimentos pessoais. E as formas principais é o que? O soneto, a ode, a balada, a elegia, a canção e a prosa lírica. Tá? Que são os versos, são as prosas e os poemas. No épico, a sua função é referencial. Então, a função do épico é trazer uma informação. Isso é a função referencial. Eu vou trazer uma informação. Então, ele sempre vai estar centrado no quê? Na segunda pessoa. Tá? Ele vai estar centrado mas está centrado na segunda e na terceira pessoa, no emissor ou nos personagens. Eu vou falar sobre alguém, eu vou falar de alguém. Tá? Sempre na terceira pessoa aqui. E para o emissor, que é a segunda pessoa. Vou voltar a referir para alguém, mas vou estar falando de outra pessoa. Falo com você, mas vou estar se referindo a uma outra pessoa. O tempo, a perspectiva de tempo aqui é um passado presentificado. O que é um passado presentificado? É como se um passado fizesse parte ali daquele momento que eu estou vivendo. Tá? Eu trato aquele passado para o momento que eu estou vivendo. Um passado como se fizesse parte da realidade ali que nós vivenciamos. Tá? O tempos verbais é o passado e terceira pessoa. Então, ele sempre vai estar voltado na terceira pessoa. Vou estar falando sobre alguém, vou estar falando sobre ele, sobre ela. Vou falar sobre Hércules, vou falar sobre Davi, vou falar sobre Daniel, as conquistas de Daniel. Então, vou estar falando sobre ele. Então, a pessoa é sempre a terceira. O verbo sempre vai estar na terceira pessoa. Sempre vai se referir a ele ou a ela. O conteúdo dele é o relato de ações heróicas. Então, esse é o tema. Enquanto no lírico eu falo sobre sentimentos, sobre minhas emoções pessoais, no épico eu vou relatar os feitos e as conquistas de quem eu estou falando. As formas principais são a epopeias e diferentes tipos de romance. Tá? Isso é a característica deles. São os textos longos, são as histórias longas. O romance, ele é longo, né? Ele é diferente de uma prosa. Né? Enquanto uma prosa é curta, né? Um gênero teatral ele é curto, o romance não. Ele é um texto longo. E o gênero dramático, que é a função conativa, né? Que se refere ao quê? Ao meu leitor. O objetivo dele é o quê? É chamar a atenção de quem vai estar vendo a minha peça, de quem vai assistir a minha peça. Então, ela é voltada para o
público. Então, ele vai ter uma função apelativa, de chamar a atenção. Tá? O seu modo de enunciação é a enunciação das personagens por meio dos autores. Tá? Então, aqui, eu represento o personagem falando sobre ele, né? Aqui não. Aqui os personagens são representados. Haverá uma representação. Não vou falar do personagem. O personagem vai se representar através de um ator. Ele vai se apresentar através de um autor. Tá? No texto dramático, as ações são presentes, né? Como se a história estivesse acontecendo naquele momento. Tá? Então eu posso pegar um texto, aqui uma epopeia de Homero, por exemplo, e transpor aqui para o gênero dramático. Tá? Por isso que esses textos eles podem intercalar entre si. Tá? Eu não vou ter só texto lírico e épico são totalmente puros. Não. Eles podem se intercalar. Tá? Então, por isso que tem essas questões das ações no presente, como se aquela história estivesse acontecendo agora. Como, por exemplo, quem assistiu o filme de Troia, por exemplo, ou já assistiu aqueles filmes de Hércules, né? É uma apresentação de aquilo lá, eram textos épicos, tá? Que se transformaram em textos dramáticos. São textos que têm características épicas, mas o seu foco principal nesse momento é o dramático. Então, ele vai trazer uma ação do presente, como se estivesse acontecendo naquele momento ali, na realidade. Então, ele vai trabalhar com o presente e o futuro, e a linguagem dele, o tempo verbal, o presente e o futuro, e as pessoas dos discursos vão ser sempre a primeira ou segunda pessoa. Primeira pessoa é o ator que está se apresentando. Segunda pessoa é aquele que está vendo a apresentação. Opa! O conteúdo é a representação de ações na quais se chocam forças oponentes. Tá? Então, o conteúdo dele é o quê? É a criação do conflito, tá? Entre os personagens, vai mostrar o conflito da sociedade. Isso é o conteúdo dele. As formas principais são diferentes tipos de peças. Aí nós vamos ter o teatro, os monólogos dramáticos. O que é um monólogo? É quando a pessoa um teatro é feito com uma pessoa só, tá? Ele toma o personagem em si e o personagem começa a contar sobre as suas aventuras e começa a falar sobre as suas aventuras. Só que isso é de uma forma teatral. Ele está ali no meio, na frente de uma plateia. E ali na frente da plateia ele vai estar falando sobre as coisas que ele está vivenciando, que aconteceram com ele, as aventuras. Ele vai começar a narrar aquilo e vai mostrar aquilo para o público. Tá? Essas são as características do texto lírico, épico e dramático. Para nós encerrarmos, nós temos aqui mais 2 slides. Tá acabando já, sei que está meio cansativo, mas isso daqui é importante. Tá? Nós temos as noções de estilo. Por quê? Porque ninguém escreve da mesma forma, ou fala do mesmo jeito, ou pensa do mesmo jeito. Tá? Então, o estilo, tá? Para os gregos, estilos, referir-se à maneira do orador discursar, como iria se apresentar diante do seu público, como queria utilizar a palavra. Então, cada orador utilizava as palavras de uma forma diferente. Então, por ele usar de uma forma diferente, é classificado como tem um estilo diferente do outro, né? Que nem cada pregador, por exemplo, quando ele vai pregar, ele tem uma forma de pregar, ele tem uma forma de se expressar diferente do outro. Isso é chamado de estilo. Além de expressar a forma de falar atualmente, o estilo ele exprime os pensamentos. Então, ele vai fazer referência às características das expressões artísticas, tá? Podendo ser na música, na arquitetura, na pintura e na literatura. Na literatura, por exemplo, nós temos o estilo clássico, que é uma característica daquele momento social. Nós vamos ter o estilo barroco, o estilo gótico, o estilo romântico, que são características daquela escola literária. Aquela escola literária tinha uma forma de se expressar.
Então, foi por isso que foi separado. Nós vamos ver mais para frente, a questão das escolas literárias. Por quê? Porque cada escola tem um estilo literário diferente. Os artistas é a mesma coisa, a música é a mesma coisa. Nós temos vários estilos de músicas e cada cantor também tem o seu estilo. Nós temos o pop, o rock, o sertanejo universitário, o forró, né? Nós vamos ter o chorinho, o samba, o pagode. Isso são estilos diferentes. Nós temos o rap romântico, o rap crítico, nós temos o funk, e cada um vai ter a sua característica, a sua forma, tá? E por ter essa sua forma diferente, a sua característica, isso é chamado de estilo. A expressão individual do estilo, então nós vamos ter a expressão artística, né, que é um gênero no geral, e nós vamos ter a expressão individual de um artista, que as obras são reconhecidas pelo estilo daquele artista. Por isso que nós temos o estilo machadiano, o estilo Portinari, Niemeyer, né? Machadiano, porque são características da literatura machadiana. Os textos, as obras do Machado de Assis, ela tem uma características. As obras de pinturas, de esculturas do Portinari, elas vão seguir uma característica dele, é diferente do Da Vinci, é diferente do Leonardo, tá? Cada um tem a sua característica. E isso vai tanto na questão da literatura, da música, da arte, da arquitetura. Niemeyer, ele tem uma característica própria. Tem outros arquitetos, né, que vão seguir o que é a sua característica, a sua forma de expressão. Tá? E também tem como estilo a maneira própria de um grupo, tá? Classe ou uma profissão. Aí nós vamos ter a questão do estilo didático, estilo publicitário, por exemplo. Então, um estilo ele pode representar um grupo social, uma classe de pessoas, de indivíduo, uma profissão. Que nem nós, na Assembleia de Deus, nós temos um estilo de cultuar o culto. As pessoas da Universal têm um outro estilo. E isso vai interferir na forma da produção dos nossos hinos, dos nossos poemas. Isso vai interferir também na produção dos nossos sermões. Vai muito na nossa característica. Aí nós temos o estilo individual e o estilo de época. Tá? Então, o estilo de época, aquilo que eu te falei, vai na questão de um contexto histórico. Então, o estilo de época ele vai de acordo com aquelas características de um contexto histórico, que é comum de vários indivíduos. Então, vários indivíduos, vários artistas, eles vão produzir uma obra e por um tempo eles vão ter as obras deles vão ter praticamente a mesma característica, a mesma sintonia, né? Elas vão ter a mesma sintonia, quanto ao modo de utilizar a língua, de explorar os temas e refletir uma visão de mundo em determinado período, tá? Então, isso é o estilo de época. Nós vamos trabalhar a questão das classes literárias, vai ser aqui, o estilo de época, que é a característica daquela época. Nós vamos ter vários autores, tá? Falando sobre o mesmo tema, tendo uma mesma perspectiva, uma mesma visão de mundo, tá? Uma mesma visão de sociedade naquele contexto. Isso é o estilo de época. O estilo de época não vai menosprezar o estilo individual, porque eu posso conviver na mesma época, ter um mesmo estilo de época, mas a minha forma de ver esse estilo de época, ela vai ser individualizada. Tá? Então, eu vou escrever de uma maneira particular, de uma maneira subjetiva, de uma maneira individual. Tá? Então, aqui é a maneira particular que tem um escritor ao utilizar a língua e que resulta de uma intenção, de uma escolha, de uma elaboração própria. É a visão particular da realidade, a sua ideologia. Tá? Então, eu estou num contexto de época, eu vivo no
no barroco, por exemplo, mas dentro do barroco, eu tenho aquela visão do barroco, mas eu vou me expressar com as minhas características. Eu vou seguir aquele tema, mas eu expresso da minha forma, na minha visão, da minha maneira, mas respeitando as minhas características. Isso é o estilo individual, isso é o estilo machadiano, isso é o estilo Portinari. Então, a sociedade, estilo de época, ela vai refletir o pensamento da sociedade naquele momento. É uma representação de uma ideologia social. Vai falar sobre, vai retratar, né, vai trazer o retrato da cultura daquela sociedade, o que é cultura para aquela sociedade, o que aquela sociedade vê como cultura, tá? É um conjunto de características de um tempo, tá, que vai refletir na arte, e é também o estilo, é a ideologia e o comportamento de um indivíduo, tá? Ou de uma sociedade. Então, as funções da literatura tem uma função estética, que é a arte pela arte, uma função social, uma função catártica, ela tem uma função lúdica. A arte, a literatura também tem uma função didática, uma função de ensinar, de transmitir o conhecimento, tá? Não isso de uma forma literal, tá? Não, mas de uma forma, não de uma forma expressiva, mas quando você vai, não tem como você trabalhar a literatura se você não compreender o contexto histórico. Eu só consigo entender as classes literárias se eu entender o contexto histórico, porque ela vai refletir a história. A literatura ela vai trazer a história junto com ela. Por isso que ela vai trazer também uma questão, uma função didática ali. Tá? Então essas são as funções. Tá? Eu encerro aqui a aula de hoje da introdução à literatura. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira videoaula, é muito diferente, né? Quando você está pessoalmente falando, que aí você fala, você tira dúvidas. Mas se vocês tiverem dúvida, nós vamos estar criando os grupos separados, estão sendo criados. Vocês passem para nós, tá? Nós vamos estar aí para auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem, tá? E vamos aí. Enem 2020, tá? Nós temos aí, além do Enem, nós temos os vestibulares 2020. Vamos continuar firme. E lembre sempre, lavem as mãos, tá? Com álcool, sabão, tá? Direitinho, tá? E o máximo possível, fique em casa, né? Vamos vencer essa crise aí, vamos pensar no próximo, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.